torcedor ainda tentando entender a derrota no Clássico domingo, muita coisa ainda sendo falada. Quinta-feira tem estreia no Brasileiro. Agora, meu amigo, começou a temporada. Tem Brasileirão lá no Engenhão contra o Botafogo. O Cruzeiro segue se preparando na Toca da Raposa e o Tite sendo assombrado pelo fantasma do Leonardo Jardim. Se é que tem fantasma bom, né? Porque o Leonardo Jardim fez um bom trabalho no Cruzeiro e a torcida ainda é um pouco insegura com o Tite. Nós vamos falar tudo disso aqui nesse vídeo, não saia daí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações para você ser informado sempre que sair vídeo novo. E dá um joinha, porque dá moral demais pro nosso trabalho. Você que quer que o nosso trabalho cresça, dá um joinha e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque você já vai estar colaborando demais com o nosso trabalho para que esse material chegue a mais pessoas. É isso mesmo, galera. Quinta-feira tem estreia no Brasileirão contra o Botafogo. O Cruzeiro segue preparando na Toca da Raposa. Ontem treinou às 16 horas, treino pós-clássico, né? O jogo foi até a noite no domingo. Então, a reapresentação foi na segunda-feira, às 16 horas, treino à tarde. Hoje o Cruzeiro treina às 10 horas. Daqui a pouquinho tem treino na Toca da Raposa. Amanhã treino às 11. Aí almoça e parte para o Rio de Janeiro. Dorme no Rio de Janeiro e joga na quinta-feira contra o Botafogo no Engenhão. Estreia do Brasileiro. Aí, meu amigo, tá valendo, tá? Aí não tem desculpa de calendário, não tem desculpa de início de pré-temporada. Por quê? Porque os clubes já sabiam que o Campeonato Brasileiro iria iniciar nessa data. Então, isso se chama planejamento. Então, você tem que planejar um elenco maior. Já tinha que ter jogadores para iniciar o Campeonato Mineiro. E foi justamente o que o Cruzeiro fez. Iniciou as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro com jogadores praticamente do Sub-20. Jogadores retornando de empréstimo. Jogadores que estavam ascendendo do Sub-20. Justamente para não gastar os titulares assim nos primeiros jogos. Então, tem que ter um planejamento. Eles sabiam. Os clubes precisam ter um orçamento para suportar um elenco maior e suportar essa temporada que vai ser, sim, gente, talvez uma das temporadas mais difíceis para todos os clubes. Tem que ter um elenco grande, tem que ter um elenco forte para suportar, porque vai ser literalmente os clubes que forem campeões de Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Sul-Americana, eles vão ter um ano de janeiro a janeiro. Vai ser de janeiro a janeiro. E não vai ter como, vai ter uma parada para tomar água em julho, né? Que é a Copa do Mundo. Mas no mais, cara, é muita intensidade. Então precisa ter um elenco muito forte. O Cruzeiro inicia a sua trajetória no Brasileiro na quinta-feira. Todo o esforço que o Cruzeiro vem fazendo, que o Pedrinho vem fazendo financeiramente, ele foi feito para o Brasileiro e para a Libertadores. Eu sempre falo isso para as pessoas. Talvez a Copa do Brasil num segundo plano. O projeto do Cruzeiro é Libertadores e Brasileiro. Assim também como Flamengo e Palmeiras. Então o Cruzeiro fez um esforço absurdo. Não, mas o Cruzeiro contratou só o Chico da Costa e mais ninguém. Cara, o trabalho do Cruzeiro esse ano era manter os jogadores. Aí chegou Matheus Cunha, já tinha o Neisser, que já eram contratações do ano passado, que iniciaram esse ano. O Matheus Cunha ainda não estreou, o Neisser já participou de jogos, mas o maior trabalho do Cruzeiro era manter o elenco. Então, feito esse esforço, gente, quinta-feira, não tem desculpa mais. E aí o time precisa performar, precisa voltar a ter intensidade, ter uma pegada, que eu acho que é o questionamento dos torcedores dos últimos jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu aquela intensidade, aquela pegada que tinha de 2025, aquela eficiência, aquele time muito vertical. Eu acredito que esse ano vai mudar, gente, vai mudar, tá? Porque é treinadores diferentes e não tem como, né? Eu sei que o torcedor fica aquele negócio, mas com o Leonardo Jardim, com o Leonardo Jardim. E, inclusive, ontem eu vi pessoas fazendo conteúdo assim, e conteúdos bem necessários, foi que se nós ficarmos nessa conversa, a gente vai virar o Flamengo do Jorge Jesus, em que os torcedores, o Jorge Jesus, porque na época do Jorge Jesus, porque o ano áureo do Jorge Jesus, e olha que o Jorge Jesus ganhou tudo, né? Não desmerecendo o trabalho do Leonardo Jardim, mas nós não vencemos, não fomos campeões. Um elenco, não vou entrar em questão, porque eu tô só citando. É uma citação. Então eu não vou me aprofundar nesse tema aqui. É uma citação. Então eu não vou entrar, que o elenco era limitado, isso, aquilo. Não, não é. Nem entra nessa discussão porque não é o caso. Mas, se a gente ficar nessa, a gente vai ficar Leonardo Jardim. Gente, já é passado. Leonardo Jardim quis sair do Cruzeiro por motivos particulares. Já tá tudo resolvido. Acabou. Se um dia, lá no futuro, ele voltar, amém. Mas a gente tem que viver a nossa vida. E quinta-feira tem uma estreia de Brasileiro em que o Cruzeiro está em busca do pentacampeonato. Daqui a pouco, em abril, começa a Libertadores. E a gente tem que estar fechado com o Tite, que é o treinador do Cruzeiro no momento. E aqui eu quero citar a impaciência do torcedor. Primeiro, vamos separar as coisas. Cara, o desempenho tá bom? Não tá bom. A postura do time em campo tá boa? Não está boa. E tem que melhorar. E é algo que o torcedor espera pra quinta-feira. Tem que melhorar a postura. Tem que melhorar a conduta. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que fez a transmissão comigo no domingo. E ele era o repórter de campo. E ele falava assim, De Leon, dentro de campo, eu observava os jogadores do Cruzeiro. Eles pareciam
que a qualquer momento ia vencer o jogo. Você via um pouco, sabe, assim, falta de capricho, falta de pegada, de intensidade, salto alto. E aí eu lembro do jogo contra o Corinthians, em que nós perdemos uma Copa do Brasil fácil. Gente, o Cruzeiro tinha que ter vencido aquela Copa do Brasil, porque o Cruzeiro era mais forte que o Fluminense, que o Vasco e que o Corinthians. Estava mais bem posicionado no Brasileirão. O treinador era melhor. O projeto e o plano de jogo era melhor. O Cruzeiro não ganhou porque entrou de salto alto contra o Corinthians no Mineirão e foi surpreendido. Ah, mas teve o gol do Memphis de mão. Tá certo. Isso aí não resolve a nossa vida não, tá, galera? O Cruzeiro perdeu e perdeu o jogo de volta. E aí, entendeu? Essa postura tem que mudar. Esse negócio de achar que vai ganhar a qualquer momento. Achar que vai ganhar tranquilo. Ah, e ficar querendo fazer gol bonito. Um preciosismo na frente do gol. Não. Essa postura tem que mudar. Tem que mudar e tem que começar o quê? Quinta-feira. Intensidade. Futebol hoje é intensidade. Ah, vai ter toque de bola, vai ter circulação, uma jogada mais trabalhada. Ok, tá legal. Pô, vai agregar demais. Agora, não pode não ter a intensidade. Isso não pode mudar. O Tite vai agregar as ideias dele? Ok, mas a intensidade, cara, ela cabe em qualquer plano de jogo. Em qualquer treinador, o time tem que ser intenso. Tem que ter pegada, tem que ter mente de vencer, mente vitoriosa, que é a humildade pra vencer. O quê? Tá ganhando de 1-0, faz 2, faz 3, faz 4. Isso é você respeitar o adversário. E isso tá faltando um pouco hoje no time do Cruzeiro dentro de campo. Essa postura. Então, o desempenho tá bom, não tá bom. A postura tá boa, não tá boa. Agora vamos pro outro lado. Galera, tem que ter paciência com o trabalho do Tite. Nós temos que cobrar os jogadores, postura dentro de campo. Tá? Cara, isso não é sobre o Tite. É os jogadores em campo. E que já estava acontecendo ano passado. Eu tava vendo aqui, pra mim falar sobre o Botafogo, e vendo o jogo do Cruzeiro, acho que foi a 37ª rodada do Brasileiro. 37ª rodada do Brasileiro do ano passado. O Cruzeiro tava ganhando de 2-0 do Botafogo. O Cruzeiro deixou o Botafogo empatar no Mineirão. Gols de Christian, gols de Matheus Pereira. Aí foi lá o Botafogo e empatou. Aí eu citei o jogo do Corinthians. Esse elenco do Cruzeiro tá com esse comportamento desde o ano passado. Erros no clássico que acontecia no passado com o Leonardo Jardim, que era um bom treinador e que fez um bom trabalho. Ou seja, esse elenco do Cruzeiro, e aí eu volto um pouquinho antes, tem jogador que tá desde a época do Seabra e tem jogador que tá aí desde a época do Diniz. E aí começa a voltar a ter esse tipo de comportamento que tinha lá atrás. O Leonardo Jardim que corrigiu esse comportamento. E agora com o Tite parece que estão retornando. E não pode. Então tem que haver uma cobrança nesse elenco, tá? Cobrança com respeito, com ética, mas tem que haver uma cobrança de uma postura diferente, uma conduta diferente. Todo mundo com salário em dia, o Pedrinho aumentou o salário de um monte de gente aí, fez um esforço absurdo, renovou o contrato. Agora, meu amigo, vamos lá, né? E era campeonato, agora é campeonato brasileiro. Acabou, desculpa. Acabou a justificativa. É lógico que ainda não vai ser aquele primor, mas a atitude não pode faltar. E aí, em relação à paciência com o trabalho do Tite, eu lembrei aqui de uma fala do Leonardo Jardim, assim que ele iniciou aqui no Cruzeiro, porque o Leonardo Jardim foi apresentado no dia 8 de fevereiro, mas o time só começou a dar amostras de que faria uma boa temporada dia 13 de abril contra o São Paulo naquele empate de 1-1. Kaique resvalou a bola de cabeça e o Caio Jorge fez o gol. E o Jardim, eu lembro que ele falava o seguinte, que a torcida tava muito impaciente com o Leonardo Jardim, muito impaciente, igual está impaciente com o Tite. Falava que ele era ruim, que português que é esse, português do Paraguai, esse cara não sabe nada de futebol. Gente, vocês reclamavam. Eu tô falando vocês porque eu sempre defendi o trabalho do Leonardo Jardim, desde o início. Eu sou a favor de dar pelo menos 3 meses pro cara. Eu sou a favor disso. E o Leonardo Jardim começou a dar amostras e o elenco começou a dar amostra de que tava entendendo o trabalho do Leonardo Jardim, tem que ter esse prazo com 2 meses de trabalho, com quase 70 dias, na verdade, quase 70 dias. E ele falou o seguinte, existe um processo e é preciso ter paciência com o processo. Existe um processo e é preciso ter paciência com o processo. Palavras do Leonardo Jardim, do qual todos nós gostamos e respeitamos muito o trabalho. Vamos lembrar dos aprendizados do Leonardo Jardim. Não vamos torcer pra jogador, então não vamos torcer pra técnico, vamos torcer para o Cruzeiro, ok, gente? Vamos dar moral pro Tite, vamos dar moral pra quem tá aqui e vamos acreditar em um processo mínimo. Ah, vai dar certo? Cara, pode dar certo, pode dar errado. Isso faz parte da vida, gente. Não existe certeza de nada. Tudo que tá dando certo aí na vida, que vocês estão enxergando de resultado bom, seja no futebol, seja na vida. Gente, isso é sobre a vida. Agora eu não tô falando sobre futebol. Tô falando sobre a vida. Tudo de bom e de certo que tá dando certo em qualquer ramo é tipo 20, 30% do que foi realizado. Porque 80 e 70% deu errado. Foi tentativa. Na verdade não foi erro, foi tentativa. Foi tentativa que errou e corrigiu até chegar no acerto. Que é os 20, 30% que a gente tá visualizando. Então pode dar errado, pode dar errado. Mas a única forma de dar certo é confiando no processo. Não existe outra forma. A única forma de dar certo é tentando, é realizando. Então vamos confiar no trabalho do Tite. Ele tem competência, ele tem condições, mas tem que ter um tempo mínimo. O cara não pode chegar agora e mudar todas as coisas. Ele não pode chegar agora. O próprio elenco que já está montado repulsa o cara. Ele tem que chegar devagar, ele tem que fazer amizade, ele tem que ganhar confiança. Os jogadores têm que confiar nele, ele tem que confiar no jogador. Quando encaixa isso, o jogador entende
entende que dá pra confiar no treinador, ele se abre, ele se expõe. Aí ele consegue fazer as alterações. Aí o jogador, que é o líder do grupo, chega nos caras. Gente, tem que dar tempo ao tempo. Então, palavras do Leonardo Jardim, existe um processo e é preciso confiar nele. Então, quinta-feira, Cruzeiro e Botafogo. Esperamos nada mais, nada menos que uma postura em campo de um time vencedor e que vai brigar por coisas importantes esse ano, ok? E a gente espera que o Tite consiga, aos poucos, fazer as mudanças e melhorar esse time. Beleza, galera? Vou ficar por aqui. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações, me siga nas redes sociais, galera. Diego De Leon, OFC e Conexão 31. Tamo junto e até o próximo vídeo.